Oi, hoje é resenha do conto O Estramônio, escrito por Ruth Rendell, aqui da sua coletânea Uma Agulha para o Diabo e Outras Histórias, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. A planta, que estava subindo pelo muro entre os arbustos de groselha, alcançara meio metro de altura e tinha folhas ovais de bordos irregularmente dentados, de um forte verde escuro. Estava dando, ao mesmo tempo, uma flor e um fruto. A flor, em forma de trombeta, tinha uma textura delicada e era do mais puro branco, enquanto o fruto verde, que parecia uma castanha, ainda que mais escuro, era cheio de espinhos, o que lhe dava um aspecto ameaçador, proibitivo. Assim começa O Estramônio, escrito por Ruth Rendell, que conta a história de um garoto de cerca de 12 anos de idade chamado James, que tem uma certa fixação por mexer quimicamente com as plantas. Por isso, aqui no comecinho da história tem a descrição desse tal estramônio, essa frutinha, essa flor que tem uma grande particularidade. É venenosa. Não é bom comer, mastigar a fruta ou a flor. Certamente você pode acabar morrendo. Mas, claro, ele não está ali como uma criança desavisada que está correndo perigos. Não, não. Ele sabe muito bem que aquilo ali é perigoso e ele quer colher exatamente estas frutas, essas flores, justamente para fazer algo mais, digamos assim, objetivo. Ele quer produzir um veneno com essas coisas. Pois é, ele quer fazer aquele extrato bem forte, bem denso, cozinhar, ferver todas essas plantinhas, essas frutinhas e fazer um caldo bem perigosíssimo. Aí ele tem essa ideia fixa na cabeça. Uma criança, 12 anos de idade, mas ele sabe de tudo isso, que é perigoso, mas ele tem juízo na sua cabeça. E afinal de contas, ele não está querendo matar ninguém com isso. Muito pelo contrário. Mas o que vai acontecer de tudo isso? Essa situação aqui não é das mais agradáveis. Isso tende a dar errado em algum ponto. Mas claro que não vou dizer mais nada, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Logo de cara eu posso dizer uma coisa para vocês. Essa história é grande, para lá de 40 páginas. E disso decorre que sim, podemos ter altos e baixos, uma gangorra aqui nessa longa narrativa da escritora. Porque essa história tem momentos em que ela começa a esfriar um pouco, tem momentos que ela começa a esquentar, e sim, há grandes variações de temperatura, de ânimo da leitura de cada um dos leitores. É o tipo de história que realmente, para cada um que lê, vai achar diferente. Às vezes pode achar que o ritmo está aumentando cada vez mais, ou outras pessoas podem achar que o ritmo está diminuindo cada vez mais. Ou, de uma maneira geral, considerar que há uma grande uma enrolação o tempo todo. Sim, essa história poderia ser encurtada para muito menos, umas 20 páginas no máximo, daria tranquilamente para a história funcionar da mesma maneira. Mas o que importa é que, sim, essa história do James, no fundo é bastante interessante, principalmente o seu começo. É uma criança. Aliás, uma coisa que eu posso apontar também de uma coisa meio estranha aqui do texto da Ruth Rendell é que no começo eu tive uma certa dificuldade de entender exatamente qual é a idade do James. Parece às vezes que ele não é uma criança, parece que é uma pessoa um pouco mais adulta, lá na casa dos seus 20 e poucos anos. Depois parece que é um adolescente, lá pelos 15, às vezes até uma criança até menor. Isso por causa da sua relação com a sua irmã, a Rosamund, que justamente em umas certas criancices, né, parece que naquele momento ele tem uma menor idade. Em outros, quando ele fica mais com papo cabeça para cima da irmã, né, aquela coisa marrenta de, né, eu sei mais do que você, parece que ele tem mais idade. Mas no fundo, depois lá, quase a história acabando, que a gente consegue descobrir que ela, a irmã Rosamund, tem 11 anos e ele uns 12. Mas o que importa é que justamente depois dessa fase que a gente já está até em dúvida da idade do protagonista da história e a gente se interessa bastante pela situação inicial, né, de ele ser uma criança, seja lá com que idade, vamos combinar, né, mas o seu interesse meio perigoso nessas substâncias tóxicas, sim, a gente fica muito intrigado dos desdobramentos que essa história possa ter. Com certeza, mesmo não sabendo ainda qual o contexto básico, pois justamente isso, a história em si, é apresentada depois de muito tempo, quando a gente descobre que, enfim, o que temos é uma situação de herança,
quem vai herdar uma certa fortuna de uma pessoa idosa. No caso, uma espécie de tia do James. Aquela coisa de parente distante, digamos assim. E aí sim a gente percebe, ah tá, então quando tivemos aqui a solução de toda essa situação de suspense, né, teremos, claro, o crime da vez. Então estará relacionado com essa coisa da herança. Mas mesmo assim a gente fica se perguntando, mas de que forma que isso vai acontecer? Porque a história se baseia tanto nessa criança e depois tem esse contato com a questão de quem vai herdar o dinheiro, mas mesmo assim parece que dali, daqueles personagens, não tem uma coisa que a gente possa perceber uma certa cobiça pelo dinheiro e fala por que vai acontecer um crime aqui. Pois sim, a história é dúbia em vários momentos. Isso, de um certo ponto, até atrai um pouco a leitura, mas, por outro lado, muita gente que está lendo esse conto pode achar, poxa, a história não está indo para frente. Por isso que eu disse aqueles altos e baixos que vão acontecendo na narrativa o tempo todo. E depois, um pouco mais para frente, que a gente descobre que aparece um personagem interessante, que aí sim você pode pensar, ah tá, as questões da herança, elas estão tendendo para um caminho e disso pode resultar alguma coisa fatal ao final do texto. Mas mesmo assim, também a autora também consegue colocar alguns desvios de pensamentos dos leitores para eles achar que não, talvez não seja por aí. Ou seja, no fundo é uma história que é longa, ela engana bastante a gente, mas no fundo, ela vai tender ao óbvio, não tem como. E sempre no esquema da Ruth Randall. Ela só coloca o mistério, ou melhor, a questão da fatalidade, né, a apresentação dela, justamente nos últimos parágrafos. Como sempre, em todos os contos foi assim. A gente só descobre realmente o que vai acontecer de importante aqui nas suas histórias nos últimos instantes. E lá sim, a gente acaba percebendo que no fundo este final de história é bem aberto. Para quem não sacou o que aconteceu nas mais ou menos 4, 5 páginas anteriores ao final, não vai ter explicação clara, literal, no final do conto, pois justamente muitos leitores podem chegar até o fim e descobrir, mas peraí, quem foi que matou quem? Peraí, teve alguma morte? Teve um assassinato aqui? Não. O que podia acontecer aqui de fatal não aconteceu. Porque tem também uma outra coisa que acontece lá nos finalmente da história que você fala, não, a história mesmo se perdeu. É um nada com nada que não tem sentido algum. Na verdade, é uma pegadinha que a Ruth Randall coloca pra gente e por causa disso, dessa pegadinha que você percebe ou não que o mistério da história está contado ali. O tal do suspense também está solucionado. Mas, como eu disse, não está explícito no texto. Você tem que deduzir, você tem que terminar o final. Mas também, por outro lado, ao mesmo tempo, muitos leitores, algumas páginas antes, cerca de umas 10 páginas antes, já vai sacar qual é o final da história e qual é a enganação que ela pode gerar para a gente também. Na verdade, mais uma vez, o texto tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos. Realmente depende do leitor. Eu mesmo, quando terminei a leitura, achei o texto mais ou menos. Depois eu fiquei pensando um pouco, não, o texto é interessante. Aí depois voltei a achar que não, o texto é um pouco médio, digamos assim. Eu fiquei na dúvida o tempo todo, justamente naquela coisa, né, de poder atribuir uma nota ao final. Fiquei sem saber exatamente se é bom em comparação, claro, aos outros textos da escritora. Eu sempre faço, né, quando atribuo uma nota, eu levo em consideração as outras histórias que eu já li da coletânea da vez, se o escritor está variando bastante, está colocando histórias diferentes, desfechos mais originais ou não, situações também, ou modo de escrever, enfim, em comparação aos outros textos que a gente já viu nas semanas anteriores, esse texto aqui às vezes é bom, às vezes não é. Mas o grave problema que eu posso dizer realmente é que ele é muito extenso. Podia ser em 20 páginas, eu acho que dava certo. A história ficava mais enxuta e ia mais direto ao ponto. Mesmo que o ponto principal que dessa história é realmente enganar o leitor durante muito tempo. Até para o final que ela propõe funcionar. Se ela deixar as coisas mais às claras, aí você realmente já deduz muito tempo antes do final e quando chega aquele final aberto, você sabe que ele não é nada de aberto, né? Está completamente escancarado anteriormente. Mas de qualquer forma, é uma história interessante sim. É uma interessante disputa por herança.
Alguns personagens são interessantes, né? A senhora que no fundo vai dar o dinheiro quando falecer para alguém também tem uma personalidade bastante inquieta. Isso provoca também algumas situações até engraçadas aqui nessa história, coisa que eu não me lembro das histórias anteriores. Tem um tomzinho meio cômico, até por ter um personagem um pouco infantil, mas também maduro ao mesmo tempo. De novo, até o personagem é meio inconstante aqui também. Ele se mostra, aliás, ele se mostra amadurecendo ao longo de todo o texto. Como eu disse, se no começo ele era mais uma criança, ele passa ao final como uma cabeça de um adolescente. Isso também é algo a se dizer que é bastante interessante no texto da escritora. Enfim, para o Estramônio, escrito por Ruth Rendell, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Teve hora que eu disse que era 4, depois eu baixei para 3, agora fiquei com 3,5 asteriscos. Acho que tá bom. Bom, e agora só resta esperar o próximo conto aqui da coletânea Uma Agulha para o Diabo e Outras Histórias. E eu já dei uma sapiada, estava curioso, e verifiquei que o próximo conto é bem curtinho, poucas páginas. Vamos ver então nessa narrativa um pouco mais curta como é que a Ruth Rendell se sai. Vamos ver se ela muda bastante e surpreende a gente. E enquanto esse próximo conto não chega, que vai ser exatamente amanhã, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, aqui nesse ano de 2019. E tchau!